O Rolial Universal de Yahushua. Leitura do Livro das Vidas, capítulo 29. Mas a nação chamada de Israel, nome blasfemo, que existe hoje, é a mesma que existiu no passado da adoração em templos de pedra, feitos por mãos de homem. E nada mudou. E não é esta nação que se chama Yaushuru, pois nada tem de Yahu, a começar que não respeitam Yahu, e longe estão de conhecer Yahu, pois veneram grandemente os ídolos de toda a terra, e só desejam os bens materiais e as riquezas, e desprezam grandemente Yahushua, a salvação de Yaushuru. No entanto, há um raminho da oliveira que vai crescer e florir, e vai dar bons frutos, pois hão de crer em Yahushua, e este raminho será chamado de bichinho de Al-Rukaf, que é a nação eleita de Al, a saber, Yaushuru, o povo que Yahu salvou, porque creu em Yahushua. Então, é bom que entendamos que ser Yaushuru não é crer em qualquer pessoa, é necessário crer em Yahushua para ser desta grande nação designado por Yahu, para levar nos pensamentos Uruha do Shuan e Yahu, Gavorra, Yahu Altíssimo. Então essa foi a leitura do Livro das Vidas, capítulo 29. Aqui vai, queridos ouvintes, uma explicação. Ser Yaushuru não significa ser de uma terra física. Ser Yaushuru significa ser justo, ser tzaldóquio. Justo é tzaldóquio, é ser tzaldóquio. Yahu está escolhendo um povo tzaldóquio na terra para formar uma nação eleita, uma nação de Kohanim e Muguio, de sacerdote e rei. Esta nação, Yahu está separando na terra um povo para ensinar as coisas de Yahu nas eternidades. Porque os querubim aprenderão com Yaushuru. O Yaushuru ensinarão aos querubim, aos seres espirituais, as coisas de Yahu. Eles são sacerdote, eles são Muguiu. Eles estão sendo escolhidos da terra para reinar eternamente. Reinar ao lado de Urim, ao lado de Yahu, ao lado de Yahushua. Será uma maravilha. Pensa você, que maravilha será estar ao lado de Yahu, estar ao lado de Yahushua para sempre. Livre das tormentas deste corpo, livre das perseguições, das aflições desse corpo, desta terra. Quando eu refiro a terra, refiro a corpo. Yahushua não se refere à terra material. A terra que Yahu se refere é o homem, feito do barro da terra. Aqui é que estão as guerras, aqui é que estão as conquistas. O que Yahu está olhando é o homem. Yahu não está olhando o que está acontecendo na terra. Essas coisas que acontecem, Yahu olha para o homem. O grande ave de Yahu é o homem. É a primícia da sua criação. Yahu formou o homem para governar sobre todas as coisas. Mas o homem está sendo governado por alguém que não é Yahu. Está sendo governado por alguém que não é o eterno Criador Yahu. É porque dentro do homem tem uma semente má e que governa o homem. É por isso que é preciso
conhecer o caminho. A Emet de Yal, que é Yahushua. Yahushua é a verdade. Ele é a Emet. Yahushua é a Tzadek, é a justiça de Yal. Só por meio de Yahushua que você se torna um Yalshuru. Só por meio de Yahushua que você se torna um rei, um Mukhiyu, um Kohani, um sacerdote. Só por meio de Yahushua. Então, Yal está formando esta grande nação. Aí você pensa, quem são os Yalshurulitas? Quem são eles? É um povo grande, rico? Não. É um povo pobre. É um povo pequeno. Povo simples. O povo de Yalro é um povo simples. É um povo pequeno. Não é um povo grandioso. Não. Não. É um povo muito simples. É um povo que segue o Mehushihai, que segue o Yahushua. Esse é o povo de Yalro. Esse é o Yalshuru de Yalro. É o que vai governar para sempre. Governar onde? Aqui na Terra? Aqui na Terra não. Nessa Terra física? Negativo. Se você ainda está esperando que você vai ser rei aqui na Terra, vai ser sacerdote na Terra, perca a sua esperança. Não, não é. Porque se não fosse assim, Yahushua não teria dito: eis que o meu reino não é este mundo. Meu reino não é este mundo. Não é este, não é deste. É do outro mundo. É do mundo superior. É do mundo superior. Yahushua veio em carne. Ele baixou nas baixas das mais baixas regiões que existem, que é a Terra, que é aqui, é um grande abismo. Este mundo que você vê não é a criação de Yalro, não, de maneira alguma. É porque se fosse a criação de Yalro, Yahushua falaria que o reino dele é deste mundo, e não é. Pensa bem. Yahushua não pode se contradizer. Yahushua já vislumbrava o outro mundo, o outro reino, um reino superior a este. Este reino, Yahushua veio às mais profundas baixezas daqui, das regiões criadas, para resgatar o que é de Yalro. Resgatar quem? As ovelhas do seu aprisco. Resgatar as ovelhas perdidas da casa de Yalshuru, que eles chamaram de Israel. Você é uma ovelha de Yalshuru, perdida de Yalshuru, e Yahushua vai te buscar. Você vai viver com ele eternamente. Mas não nesse corpo. Não nessa terra. Não é nessa terra. Essa terra, fazendo uma projeção, em 2053, essa terra estará muito diferente. As pessoas estarão muito diferentes. Ela vai durar até 2053? Vai. A terra vai durar. A terra vai durar. Mas e as pessoas? Elas vão saindo deste emaranhado, deste lugar baixo. Aqui é o Hades, é o Sheol. Essa terra é o Sheol, é lugar de morte, é a habitação dos mortos. E Yahushua veio para dar vida, ressuscitar os mortos. Os que creem no seu nome, na sua palavra,
eis que ressuscitam e recebem um novo corpo no reino eterno de Yahu, no Shomayal. É a morada que Yahushua foi preparar. Tereis dores e aflições, mas aquele que perseverar será salvo e dará a coroa da vida eterna. Não é isso? Então, quando se trata do nome Yahushua, se trata de salvação. Salvação. Salvar de quê? Você pergunta, mas eu vou ser salvo de quê? Olha, você vai ser salvo deste corpo. Não é isso? Yahushua não veio para salvar o homem desse corpo do pecado? Quando é que Yahushua conseguiu se libertar do corpo da carne do pecado? Quando ele entregou o seu Ruha nas mãos do Yahuwah. Meu Yah, meu Pai, nas tuas mãos entrego o meu Ruha, o meu espírito, a minha vida, porque ele estava deixando o corpo. E ele não poderia permanecer no corpo, porque o corpo suspirou, saiu o Ruha do corpo. Quando o Ruha sai do corpo, o corpo desfalece, os seus membros, os seus órgãos, eles param, eles morrem. Assim que o Ruha sai do corpo, você suspira, você deixa a sua existência nesse corpo, você passa a sua existência para uma outra dimensão. E é esta dimensão que nós devemos buscar, que nós devemos descobrir. É a dimensão do Ruha, do entendimento, do Espírito Eterno, porque devemos buscar a voltar para o Eterno, para o Yah, para o Eterno. Porque se nós não buscarmos voltarmos para o Yah, nós estaremos contrariando Yahushua. A todo tempo Yahushua diz: eis que vou para o meu Pai, e vós não podeis me ver, não podeis ir comigo por enquanto, porque eu vou para o meu Pai. Ele já entendia que ele ia para o Pai, ele queria voltar, ele cumpriria a sua etapa, o seu serviço aqui e voltaria para o Pai, porque ele veio do Pai. E nós, assim que cumprimos o nosso serviço aqui, nós voltaremos para quem? Para o Pai, porque viemos do Pai e voltaremos para o Pai, porque somos do Pai, somos parte do Pai, somos essências do Pai, essência do Pai. Nós não somos deste mundo, assim como Yahushua não é deste mundo, e nós também não somos deste mundo. Vós não sois deste mundo. É por isso que esse mundo vos oprime. É porque vós não sois do mundo, assim como eu também não sou do mundo. Esse mundo não pertence a nós. Por mais que queiramos nos forçar aqui, pensar que esse mundo é nosso, que nos pertence, não pertence a nós. Esse mundo foi usurpado. Esse não é o mundo de Yahu. Essa criação que você vê não é a criação de Yahu. É uma criação decadente, pós-pecado. Não é isso? A criação de Yahu era antes do pecado. Entende? E devendo voltar para quê? Para o estágio antes do pecado. Porque nós estamos no pecado, na desobediência. Desobediência a quem? Ao nosso pai, primeiro pai, Adão. Estamos em desobediência junto com ele. Morremos junto com Adão. Comemos da árvore da morte junto com Adão. Todos nós comemos. Quando nós viemos a nascer nesse corpo, nós viemos em semelhança de pecado, de transgressão.
de rebelião, de separação. A nossa reconciliação, ela se dá agora. Nossa reconciliação com o eterno Criador, o verdadeiro Criador. É bom que se diga. Não a este que criou todas essas coisas imperfeitas que está vivendo hoje. E isso não é criação de algo. E algo não faz nada que seja imperfeito. E algo não faz nada para morrer. E algo faz para viver eternamente. Mas nós temos que ser tirados deste corpo, deste mundo, deste corpo. Quando Yahushua se referia à terra, ao mundo, ele se referia ao homem. Nós temos que nos libertar deste corpo para nós alcançarmos as regiões altas, as regiões da luz, da eterna. Alcançarmos as regiões eternas, que não tem início, nem meio e nem fim. É eterno. Eterno significa que não tem início, nem meio, nem fim. Nós devemos entrar nessa dimensão da eternidade. Porque aqui não é a eternidade. Aqui finda-se todas as coisas. Todas as coisas aqui findam-se. Ela nasce, ela tem um desenvolvimento, ela cresce, cresce até certa altura. Depois ela volta a diminuir e volta ao estágio zero de morte. Assim é o homem. O homem nasce, chora. Ele desenvolve, ele cresce. Quando ele está crescendo, ele está morrendo de novo. Ele não está vivendo, ele está morrendo. A cada dia que passa, o homem está morrendo, porque ele deve retornar ao princípio, que é o princípio de morte. Em Adão. Porque todo homem foi dado morrer uma vez, e depois disso vem o juízo. Adão morreu uma vez, e já veio o juízo. Você, quando deixar esse corpo, já é o juízo. Será definido a sua sentença. É por isso que é importante que chegue ao entendimento dessas coisas agora. Porque quando Yahushua conversava com aquela mulher samaritana, que estranhou, Yahushua ali, naquele poço, sozinho com ela, conversando com uma samaritana. O que aconteceu? Yahushua tentava levar a mulher para as coisas do Ruha, do espírito, da eternidade, mas ela pensava em água material, água de beber. Yahushua pronunciou: se tu beberes essa água, tu terás sede novamente. Você vai ter que voltar aqui no poço. Todas as vezes que você tiver sede, vai ter que voltar aqui no poço. Sede material. Mas se você beber da água que eu lhe dou, você nunca mais terá sede. Vai viver eternamente. Na eternidade você não tem sede. Você não dorme na eternidade. Você não tem sono. Você não tem fome. É um corpo superior, infinitamente, a este. É um corpo que tem uma idade e ele permanece naquela idade. Se a idade é 30 anos, ele vai permanecer eternamente em 30 anos. Ele nunca vai ter 31 anos. Nunca vai ter 31 anos em um dia. Não. São 30 anos de eternidade. A idade daquela estatura. Até as eternidades. As mais profundas eternidades. Porque eternidade não é uma eternidade só. São muitas eternidades. São tempos e tempos e tempos infindáveis para se viver bem ao lado
de quem você deve amar, que é o Rim, que é o Criador, que é o U, de Abraham, de Yaokaf, de Altzak. Hoje, com essa deliberação do pensamento, muitos não crê mais que existe o U, o Criador, de Abraham, de Yaokaf, Altzak. Quando eu falo o Criador de Abraham, chamado de Abraão, de Altzak, chamado de Isaac, e de Yaokaf, chamado de Jacó, eu não falo do Criador da carne deles, não, porque a carne deles estava morta. A carne de Abraham, de Yaokaf, de Altzak é morta. Eles reviveram, porque creram na palavra de Yahu, creram na palavra do mensageiro de Yahu, que é Yahushua. Eles já vislumbraram a salvação de Yahushuru, que é o Cordeiro, que é Yahushua. Naquela época, eles já vislumbraram e começaram a fazer o que Yahu pedia, obedeciam. E por isso foram justificados, porque obedeceram a Yahu. Naquele tempo, todos que obedeceram a Yahu foram justificados. Não pense em você que o sacrifício que eles fizeram foi em vão. Não! Eles foram reconhecidos por Yahu. Houve salvação, sim. Houve salvação, sim. Yahu, você não pensa que no Taná, no Antigo Testamento, não houve salvação? Houve salvação, sim. Aqueles que se salvaram. Porque havia perdão de pecado. Quando eles entravam para pedir perdão de pecado, havia perdão mesmo em sangue de animais. Mas aquele sangue de animais já representava o sangue do Cordeiro, Yahushua, que foi morto antes que houvesse o mundo. Esse mundo material, esse mundo caído, Yahushua já tinha sido sacrificado. Ele é o Cordeiro. Quem investiu Adam e Cavial lá no pós-paraíso, na saída do paraíso, é Yahushua. É a lã do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro. É o sangue do Cordeiro que inibiu a morte eterna no homem. Se não fosse o sangue do Cordeiro de Yahushua, não existiria humanidade mais. Não existiria humanidade. Yahu simplesmente deixaria a humanidade morrer eternamente, acabaria a existência do homem e já executaria de pronto a sentença, o juízo. Executava a sentença do juízo da serpente e exterminaria a serpente no fogo. Ela também não existiria mais. Mas por que Yahu permitiu ainda da serpente germinar filhos? Por causa do homem. Porque na Tzadek de Yahu, na justiça de Yahu, ele não poderia só exterminar a serpente. Se ele exterminar a serpente, teria que exterminar Adam, a raça humana. Yahu não poderia fazer isso. Porque se ele fizesse, estaria sendo incoerente. Ele estaria defendendo o pecado, a desobediência, a transgressão do homem. E a transgressão deveria ser punida, conforme ele disse, com a sua própria boca. Se comeres da árvore, da ciência do bem e do mal, tu morrerás. Então teve que cumprir a sentença, o que saiu da boca de Yahu. Então por isso, muitos dizem, por que Yahu deixou isso acontecer? Não repreendeu logo a serpente ali? Calma. Yahu não poderia destruir a raça humana. Yahu amou de tal maneira a raça humana que deu Yahushua, unigênito filho, para se humilhar, para padecer
em resgate de muitos. Então esse é o entendimento. Esse é o entendimento correto da Escritura. Não adianta ficar inventando muita coisa. Hoje em dia dá um grande problema, porque muitos ensinam a Escritura, mas negam o teor das palavras da Escritura. Como que você vai ensinar a Escritura se você já nega a Escritura? Se você fala que é coisa de homem, você vai ensinar a Escritura, você fala que o Habit Hadashua, o Novo Testamento, é coisa de homem, e que o Taná é coisa de homem. Como que você vai justificar alguém com coisa de homem? Não tem como. Se você mesmo que prega as Escrituras, que ensina a Escritura, mas você nega o teor das palavras, a veracidade das palavras, não tem como ter salvação na sua voz, na sua palavra. A sua palavra é rejeitada por Yahweh e não pode salvar ninguém. A palavra, ela tem que ser pregada no tempo, fora do tempo, com autoridade. Com autoridade. Assim como Yahushua, ele pregava com autoridade, prega com autoridade. Ele não concordava com o homem, concordava com Yahweh, concordava com a Escritura. É diferente. E hoje o que acontece? Eles concordam com o homem, com a sabedoria do homem, e discordam do escritor da Escritura, discordam do autor da vida. O homem se elevou a tal maneira, a ciência se elevou na mente do homem de tal maneira que gelou no seu coração o Ohave, o amor. Acabou. São sinos que batem, que soam como metal, vazios. São nuvens carregadas, mas que não tem água nas nuvens. São cocave, estrelas errantes, que logo dão o brilho, mas se perdem na imensidão da escuridão. São roupas manchadas, são homens amantes de si mesmo e não concordam com Yahweh. Por que não concordam com Yahweh? Porque Yahweh é simples. Por quê? Não recebe Yahushua porque Yahushua é simples. E eles querem ser maior do que Yahweh, querem ser maior do que Yahushua, e não há como ser maior que Yahweh. Então é isso. Quando você entender essas coisas do Ruha, do Espírito, da vida eterna, você começará a sentir aflição no seu corpo. Porque você vai ficar com vontade de voltar para sua casa. Quando você veio ao mundo, você deixou a sua casa, a sua habitação eterna, igual Yahushua fez. Yahushua é o modelo. Yahushua deixou a habitação eterna, deixou toda a sua riqueza para habitar na pobreza. E você, da mesma maneira, quando você veio habitar nesse corpo físico, você deixou a sua habitação eterna para habitar numa casa de barro. Mas essa casa de barro, ela pode guardar um grande tesouro. E esse grande tesouro, ele não vai perecer. Ele não vai virar pó, não vai virar terra de novo, não. Esse grande tesouro, ele volta para reinar juntamente com o Criador, com Yahweh. Ele volta para exercer o reino. Essa foi a leitura do capítulo 29 do Livro das Vidas. Sholem, a todas as nações, salvação. Aminal.